E a gente começa essa edição do Leitura Dinâmica falando da queda do avião que matou o ministro Teori Zavascki e outras 4 pessoas em Paraty, no Rio de Janeiro. A Força Aérea Brasileira encontrou o gravador de voz dessa aeronave. O aparelho vai passar agora por uma perícia. E o laudo do IML já apontou que Teori morreu por causa das múltiplas lesões pelo corpo e não por afogamento. Todos os corpos já foram identificados por familiares. Os corpos do piloto Osmar Rodrigues, de 56 anos, e de Maria Hilda Panas, de 55, chegaram ao IML de Angra dos Reis no início da tarde. Eles foram os últimos a serem resgatados do local do acidente. Durante o dia, familiares e amigos do piloto estiveram no Instituto Médico Legal para fazer o reconhecimento. Os corpos das outras 3 vítimas chegaram durante a madrugada, entre eles o do ministro do STF, Teori Zavascki. Os outros são da filha de Maria, a massoterapeuta Maíra Lidiane Panas Relatsuk, e do empresário Carlos Alberto Fernandes Filgueiras, dono do Hotel Emiliano e do avião. Maíra trabalhava para Carlos Alberto, que se queixava de dores na região lombar. Ela e a mãe haviam sido convidadas pelo empresário para passar o final de semana em Paraty, na Costa Verde do Rio. Para acelerar a realização dos exames de necrópsia e a preparação dos corpos, o IML de Angra dos Reis recebeu o reforço de peritos. Eles trabalharam durante todo o dia para agilizar a liberação e o traslado para os locais onde as vítimas vão ser enterradas. Até agora, 3 investigações foram abertas para apurar as causas da queda do avião. Uma pelo Ministério Público Federal, uma pela Polícia Federal e outra pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. O Ministério Público e a Polícia Federal querem saber se houve intenção deliberada de derrubar a aeronave. O Ministério Público deseja averiguar e apurar a fundo qual é a causa do acidente. A princípio foram requisitadas as informações com urgência e vai depender também das provas policiais que serão colhidas. Bom, o vídeo gravado por banhistas mostra as primeiras imagens da aeronave depois do acidente. Estes são os primeiros registros do avião após a queda. Um homem tenta retirar as vítimas. O jovem que aparece no vídeo tentando abrir a fuselagem é o filho da dona Rosália. Caiu ele, um funcionário, porque tinha uma pessoa viva ainda lá dentro pedindo socorro. E eles vieram buscar ferramentas aqui na ilha para poder quebrar lá o avião e fazer um buraco lá para poder passar a mangueira de oxigênio. Mas nisso que eles conseguiram fazer o buraco e passar a mangueira e pediram para ela segurar a mangueira, ela já não respondia mais. Este é o nosso limite. Daqui para frente não é permitida a aproximação. Barcos da Marinha fazem um bloqueio. E ali, naquele outro ponto, onde estão embarcações menores, foi o exato lugar onde o avião caiu. O piloto do avião era morador de Paraty e conhecia as condições climáticas da região. Quem vive aqui sabe que o tempo muda de uma hora para outra. No momento do acidente, chovia bastante, o que pode ter prejudicado a visibilidade da aeronave. Marcos estava na praia quando tudo aconteceu. Aqui costuma chover de repente tá um tempo bonito assim, de repente fecha, chove, mas ontem foi muito rápido. Ontem foi questão do alto da serra aqui, para ela chegar até o mar, foi questão de 5 minutos. Bom, em Brasília, o presidente Michel Temer recebeu 2 possíveis candidatos para o cargo de Teori Zavascki. O ministro da Justiça, Alexandre Moraes, e a ministra Grace Mendonça, da Advocacia Geral da União. Já a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, está em Porto Alegre já para participar do enterro do magistrado junto aos familiares. A maioria dos demais ministros está tentando antecipar o retorno das viagens de férias para poder acompanhar o velório e o sepultamento. É o caso, por exemplo, do ministro Dias Toffoli, que foi para Londres, e do ministro Gilmar Mendes, que viajou para Lisboa. Mas pelo menos 2 deles provavelmente não conseguirão chegar a tempo: Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso. Ambos estão nos Estados Unidos. Alguns ministros já começaram a se manifestar sobre como deve ser a substituição de Teori Zavascki na relatoria da Lava Jato. O ministro Marco Aurélio Mello defende uma substituição imediata por determinação da presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia. Já o ministro Gilmar Mendes acha que essa substituição deve ser feita apenas para as providências do processo que sejam urgentes. Para as demais, ele acha que é possível esperar por um substituto definitivo de Teori Zavascki. O fato é que essa definição sobre a substituição
substituição de Teori Zavascki, tanto no Supremo quanto na Lava Jato, passa basicamente por dois personagens, o presidente Temer e a ministra Carmen Lúcia. E eles vão se encontrar no velório em Porto Alegre. O presidente Temer viajou hoje para São Paulo e amanhã segue para a capital gaúcha. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, esteve hoje em Natal, no Rio Grande do Norte, para acompanhar a chegada das Forças Armadas no estado. E depois de uma semana aí que a gente acompanhou de vários confrontos na penitenciária de Alcaçuz, a situação nessa sexta foi pelo menos um pouquinho mais calma. Hoje, durante todo o dia, havia um número bem menor de detentos circulando no pátio. Os detentos deixaram também os telhados, apenas um ou outro fazendo ali uma vigília, mas não houve confronto. O clima hoje, repito, estava um pouco mais tranquilo, a ponto até de registrarmos aqui em Alcaçuz um culto religioso durante a manhã, com instrumentos musicais, com músicas religiosas e orações. O governo do Rio Grande do Norte confirmou que deve iniciar nos próximos dias a construção de um muro físico, um muro de concreto para separar as duas facções que se rivalizam aqui em Alcaçuz. Mas antes, para a construção deste muro, o governo vai colocar contêineres para garantir a proteção dos operários que precisam construir o muro de concreto. Mais de 1.800 homens das Forças Armadas, do Exército, Marinha e Aeronáutica vão reforçar o policiamento aqui nas ruas de Natal. Com imagens de Orlando Silva, Emerson Tchalian, de Nízia Floresta, na Grande Natal, para o Leitura Dinâmica. Bom, e agora uma notícia que interessa muito aos paulistanos. Uma liminar suspendeu a mudança das velocidades nas marginais Tietê e Pinheiros, que já tinha sido anunciada pelo prefeito João Dória. Essa foi, inclusive, uma das maiores promessas de campanha do tucano. A Justiça de São Paulo aceitou os argumentos de que a alteração poderia provocar um aumento no número de mortes no trânsito. A ação foi movida pela Associação dos Ciclistas Urbanos. Em nota, a gestão municipal afirmou que vai recorrer dessa decisão assim que for notificada.